As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta, quero convidá-la a decolar nessa agenda em defesa dos direitos e dos benefícios da Previdência Social. Para você segurado, para você segurada aqui no Jornal Alerta Geral, você tem linha aberta pelo WhatsApp 085 992734353. Deixe a sua mensagem, deixe a sua pergunta e aqui você tem a resposta sobre o assunto que mais o contempla na área da Previdência Social. Hoje, professor Tiago Albuquerque, nós vamos começar o programa não com uma pergunta, mas com uma mensagem cheia de carinho de um ouvinte nosso que é o Kleber em Acopiara, na região centro-sul do Ceará. Ele diz o seguinte, professor Tiago: não tenho perguntas por enquanto, mas sou fã do programa. Vejo todos os dias e quero parabenizar toda a produção. Muito bom o trabalho de vocês. Quero registrar que o Kleber é ouvinte da nossa FM carinhosa em Acopiara, que sob o comando da doutora Rosa Almeida, abre espaços para essa prestação de serviço de segunda a sábado e especialmente aos sábados com o conteúdo exclusivo na área da Previdência Social. Professor Tiago Albuquerque, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, essa mensagem do Kleber que nos enche de entusiasmo nesse compromisso semanal com os ouvintes internautas que querem informações da área da Previdência Social. Luzenor, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais quando a gente começa o programa com uma mensagem tão regozijante quanto essa do Kleber. Kleber, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua volatilidade, a sua presença de espírito em elogiar o programa, né? E saber que tantas pessoas ouvem. E eu tenho rodado o Ceará todo e até outros estados, Luzenor, e a gente sempre tem esse retorno positivo, de dizer que houve o Alerta Geral e houve o quadro dos caminhos da aposentadoria. Maravilha, maravilha. Agora a pergunta de Maria Eliseuma Diógenes e Iracema. Quem está afastada tem direito de pagar a Previdência Social? Olha, que não é pouco desconto. Ela reclama aqui que está afastada, professor Tiago, mas mesmo assim tem um desconto na remuneração todo mês. Dona Eliseuma perguntou se teria direito. Se teria direito, sim, você pode. Agora, se a senhora está irresignada, não está gostando desse desconto aí, tem que saber qual é o tipo de afastamento. Se a senhora estiver afastada recebendo benefício por incapacidade, não deve sofrer desconto, porque o próprio benefício de incapacidade já tem uma alíquota mais reduzida sobre ele ali. Carlinhos, em Viçosa do Ceará. Consegui fazer meu cadastro do auxílio no finalzinho do prazo e só recebi uma parcela. E o restante, será que recebo? Qual é a resposta para o Carlinhos, professor Tiago? Porque nesse momento, muitas outras pessoas, Brasil afora, estão nessa mesma situação. Carlinhos, se você estiver fazendo referência ao auxílio emergencial, as outras parcelas têm que ser pagas como a de todo mundo. Ele não é um benefício gradativo, ele não é escalonado no número de parcelas diferentes para cada pessoa. É igual para todo mundo. A não ser que tenha sido encontrada alguma inconstância ali no seu cadastro, no seu preenchimento do pedido. Agora, se eu estiver falando de um auxílio doença, um auxílio acidente, esses benefícios da Previdência Social, eles podem sim ser concedidos só por um mês, só por 2 meses, vai depender do número de meses que o médico disse que você está incapaz. Professor Tiago, nessa mesma área do auxílio emergencial, tem a dúvida da Neide em Santa Quitéria. Recebi 3 parcelas do auxílio emergencial na minha conta poupança, mas a 4ª parcela está na conta digital e eu não consigo acessar. O que faço, professor Tiago? Dona Neide, a senhora pode buscar os canais remotos da Caixa para poder pedir o seu cartão referente a essa conta digital. Ou se a senhora já tiver o cartão antigo, ele também serve para acessar a conta digital. Em última das dúvidas, pega o telefone da Caixa ou manda um e-mail para o gerente e pede para ele mandar esse novo cartão para a senhora. Professor Tiago, quero a sua atenção nessa pergunta do Francisco em Canindé. Ele diz que o primo trabalhou até 2014 de carteira assinada, contribuiu por 22 anos. O primo faleceu no mês passado e ele quer saber se a mulher, a viúva do primo, tem direito à pensão. Francisco, para a gente ter direito à pensão por morte, tem que ocorrer o óbito da pessoa, que é o instituidor da pensão, e ele tem que estar dentro da chamada qualidade de segurado. Ou seja, ele tem que estar trabalhando ou tem que estar no período de graça. Como ele estava há muito tempo afastado aí, ele talvez não tivesse no período de graça agora e ela não teria direito, a não ser que essa
pensão, esse óbito dele, tenha ocorrido em razão de uma doença que ele já tinha, e ele já tinha se tornado incapaz para ela há um tempo atrás, enquanto ele ainda tinha qualidade de segurado. Portanto, se ele já tinha se tornado incapaz lá pertinho de 2017, pertinho de 2014, 2015, 2016, 2017, pode sim se comprovar que ele já teria direito a um benefício por incapacidade, portanto, os dependentes farão jus à pensão por morte. Agora, professor Tiago, me chama a atenção nesses seus esclarecimentos um aspecto. Quando você fala que se o segurado, a segurada estava no período de graça, ou seja, naquele período que o mantém como vinculado à Previdência Social, aí sim o cônjuge tem direito à pensão no caso da morte, pensão por morte. E por que esses segurados, quando passam muito tempo, mas já tem lá, com base nas regras passadas, 15 anos de contribuição para a Previdência Social, tem direito à aposentadoria? E por que não tem direito, no caso, quando morre, não pode deixar a pensão para o cônjuge, para o ex-companheiro ou a ex-companheira? Luzeno, na verdade, quando ele completa os 15 anos, ele já não tem direito automático à aposentadoria, não. Porque ele precisa preencher o segundo requisito, que é a idade mínima. Então, só por ter 15 anos, ele já tem direito automático, não. Ele precisa preencher o segundo requisito. E para ter direito à pensão por morte, ele precisa ou ter a qualidade de segurado, ou já está recebendo a aposentadoria. Se ele tivesse os 15 anos e já tivesse a idade mínima para poder pedir a aposentadoria, por mais que ele ainda não tivesse requerido em vida, por já ter completado esses dois requisitos, ele teria direito adquirido à aposentadoria, portanto a mulher dele poderia ter direito à pensão por morte também. Mas não é automático, não basta completar os 15 anos que tem direito à aposentadoria, não basta completar os 15 anos para gerar o direito à pensão por morte, não. Você está acompanhando o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Em qualquer cidade que você se encontra neste momento, pode mandar uma pergunta aqui para o nosso WhatsApp 085 992 734353. Aqui você tem a resposta que é útil para você na área da Previdência Social. João Vieira, em Saboeiro. Como faço para contribuir de forma facultativa para o INSS? Se a resposta for positiva, onde posso acessar boletos? Qual site posso acessar para garantir essa contribuição? Seu João, olha, excelente a pergunta do senhor, porque a gente estimula muito aqui no programa dos Caminhos da Aposentadoria a pessoa continuar sendo segurada da Previdência, porque a Previdência vai proteger você desde o nascimento, quando sua mãe tem direito ao salário maternidade, quando ocorre o evento de doença temporária, incapacitante, ou de invalidez, ou de acidente, ou de óbito, e também de idade avançada. Mas é muito importante ficar sendo segurado para que você possa ser coberto para tudo isso. E você pode ser segurado quando você exerce uma atividade remunerada obrigatória, ou então quando você não exerce atividade, mas escolhe ser de forma facultativa. Você pode ir lá no site do meuinss.gov.br, escolher o link da GPS, que é a Guia da Previdência Social, e contribuir como segurado facultativo. Flávio Bandeira, professor Tiago, está em Fortaleza e mandou a seguinte mensagem: minha esposa contribuiu 15 anos e um mês e tem 65 anos de idade. Demos então entrada no pedido de aposentadoria, tudo pago, mas o INSS nos cobrou mais 9 meses e pagamos. O que devemos fazer? Flávio, se ela já tinha esses 15 anos e um mês, prego batido, ponta virada. Não tinha porque o INSS cobrar mais esses 9 meses aí. A não ser que o INSS tenha identificado que não houve o repasse de algum valor lá, né? Que você acha que era 15 anos, mas o INSS não identificou esses 15 anos. Mas se tinha os 15 anos batido lá no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o INSS não poderia cobrar esses 9 meses a mais, não. Mas se você já pagou, você pode, inclusive, pedir já a aposentadoria, e se tiver de posse da prova que o INSS cobrou esses 9 meses de forma indevida, pedir, inclusive, a restituição dessas parcelas. José Damiel, em Barbalha, região metropolitana do Cariri. Sou pedreiro, tenho 61 anos de idade e 20 anos de contribuição. Queria saber se posso pedir a aposentadoria. Ainda não, né, professor Tiago? Ainda não, seu Damião, porque a gente estava falando agora. A aposentadoria por idade, ela exige 2 requisitos, que é o período mínimo de carência de 15 anos, que você já tem, mas também o requisito de idade mínima, que para o homem é 65 anos de idade. Então daqui a 4 anos o senhor vai poder pedir sua aposentadoria. Abrimos o Alerta Geral deste sábado com uma mensagem do Kleber no município de Acopiara, e de lá chega outra pergunta. O Pedro diz o seguinte: eu estava recebendo o meu benefício do INSS e completou
completou o tempo determinado. Daí fiz um pedido de prorrogação e continuei recebendo por mais 2 meses. E neste mês de agosto o dinheiro não caiu na conta e não chegou nenhuma notificação de aviso do meu INSS sobre esse pagamento. Ele diz o seguinte, lá no meu INSS, professor Tiago, na aba do pagamento, ele diz o seguinte, o que pode ter acontecido? Será que realmente o meu benefício foi cancelado? Lá apenas informa, vou repetir, não há créditos para o período informado. O Pedro pergunta também, existe alguma forma de apresentar defesa ou esse serviço não serve para este caso? Em caso do desligamento do INSS, pode fazer o cadastro do auxílio emergencial? São 2 perguntas, professor Tiago. 2 perguntas de suma importância, diga-se de passagem, né, Luzenor? Quanto ao auxílio emergencial, se o benefício do senhor tiver sido cessado, sim, você pode pedir, porque você não pode receber os 2 ao mesmo tempo, o benefício da Previdência e o auxílio emergencial. E a sua segunda pergunta é se você pode apresentar uma defesa, por que não apareceu, por que você não foi intimado a apresentar essa defesa, é porque o benefício por incapacidade, ele pode ter uma programação de cessação, ele pode ter uma chamada DCB, uma data de cessação do benefício. E aí o INSS não precisa mandar uma carta dizendo que vai cessar. Ele já diz logo no começo, quando concede seu benefício. Ó, seu benefício vai durar de tanto a tanto. E não precisa lhe comunicar. Mas, se tiver sido cessado, o senhor tanto pode entrar com um recurso administrativo, como uma ação judicial. E na ação, se o juiz entender que a cessação do benefício foi indevida, ele determina o pagamento desde quando foi cessado. Vamos continuar em acopiar. Um ouvinte ou uma ouvinte pediu para não se identificar, mas nós vamos ler a pergunta porque é bem importante. O nosso ouvinte diz o seguinte, ou a ouvinte, fui fazer um exame de vista e descobri que era portadora de uma doença na retina chamada atrofia gyrata. A médica me deu um atestado para me aposentar. Já encaminhamos e o pedido foi negado. Coloquei na justiça, fiz a perícia e agora veio aprovado. Faço acompanhamento em Fortaleza, pois essa doença faz com que eu vá perdendo a visão. Antes tinha que me virar apenas com R$ 244 do Bolsa Família. Tenho 35 anos de idade, faz 4 meses que estou recebendo meu benefício por invalidez. Mas o Bolsa Família está saindo. E o auxílio emergencial? Devo ou não receber? É a pergunta da nossa ouvinte de Acopiara, que pediu para não se identificar. Se a senhora está recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez, hoje chamado de benefício por incapacidade permanente, a senhora não pode receber auxílio emergencial. A Lei 13982, que criou o auxílio emergencial, diz que ele não pode ser recebido ao mesmo tempo com qualquer benefício da Previdência Social. Uma pergunta que é bem longa aqui da dona Lênia em Camusim. Meu marido recebia um auxílio doença há 8 anos. No começo da pandemia, ele tinha uma perícia marcada para o dia 15 de abril. Foi mandado os documentos, mas foi indeferido porque constou que ele já recebia outro benefício, professor Tiago. Faz 2 meses, diz a dona Lênia, que o INSS cessou o benefício dele. O que devo fazer porque ele continua incapacitado para o trabalho? Pois fui no meu INSS e pedi reativação do benefício. Ainda está em análise, doutor Tiago. Fui no aplicativo INSS e solicitei a reativação do mesmo benefício, mas ainda continua em apreciação. Então solicitei um novo requerimento no mesmo benefício para reativar. Fiz certo, professor Tiago? A pergunta da dona Lene? É possível que a senhora faça esse pedido pelo próprio aplicativo, mas nesses casos de demora de despacho do benefício, que o INSS está demorando a dar uma resposta, a gente tem sempre sugerido aqui a opção da via judicial, de entrar com ação de concessão de benefício por incapacidade ou uma ação de restabelecimento de benefício por incapacidade. Porque muitas vezes essa demora aí vai significar que o INSS vai levar mais tempo ainda para analisar. E às vezes aí o processo judicial pode garantir para você uma tutela antecipada que vai garantir o pagamento do benefício logo por algum tempo ali. Adil Gonçalves, de Rondônia. Eu trabalho na prefeitura há 33 anos na área insalubre com PPP. Consigo me aposentar? Tenho 62 anos de idade. Adil, olha, quem tem direito à aposentadoria especial? Quem já tinha 25 anos de trabalho especial até o dia 13 de novembro de 2019, independentemente da idade. Para quem só completou esses 25 anos depois do dia 13 de novembro de 2019, ele vai ter que requerer ainda, vai ter que completar ainda o requisito etário. Mas como você já tem 33 anos, você já tinha mais de 25 anos até a data da emenda constitucional 103, até novembro do ano passado. Então já tem direito adquirido à aposentadoria especial com essa documentação provando que realmente você trabalhou num trabalho especial. Fernanda, em Cedro, gostaria de saber se a minha mãe tem direito à pensão por morte. Ela já recebe a aposentadoria como agricultora e meu pai foi embora para São Paulo faz 38 anos e agora ele faleceu. Ela é casada no civil e ele só tem um filho em São Paulo, que já tem 28 anos de idade. Qual é a resposta para a Fernanda, que é ouvinte pelo rádio, pela internet, do Alerta Geral? Ela está em Cedro, professor Tiago.
Fernando, olha, se sua mãe era casada no papel, mas não convivia há muito tempo com seu pai, então não existia mais uma relação de casamento, né? Eles já eram separados de fatos. Ela só vai ter direito se ela mostrar que o seu pai ajudava ela financeiramente ou de forma econômica, se ele pagava algum boleto, algum plano de saúde, repassava um dinheiro por mês, ou então se ela provar que veio até essa necessidade econômica posterior. Se comprovar isso, aí sim você pode pedir a pensão por morte. Ainda que ele já tivesse outro relacionamento lá em São Paulo, a pensão tem que ser rateada entre o relacionamento dele lá de São Paulo e a sua mãe, se ela comprovar essa necessidade econômica. Professor Tiago, só para complementar essa informação para a Fernanda em Cedro, com 38 anos de separação sem convivência, o vínculo já acabou há muito tempo. Luzenor, o vínculo pode ter acabado, mas a lei diz que a mulher que está separada de fato ou judicialmente, que recebe alimentos, que recebe uma prestação, uma ajuda, ele tem caracterizada a dependência econômica e ela se equipara ao direito da mulher atual. Então ela tem direito a ratear a pensão com essa outra mulher que ele possa ter lá, que a gente nem sabe se ele tem. Ou se ele não tinha essa outra mulher, a pensão fica integralmente para a mãe da Fernanda. Porque a separação com pagamento de alimentos gera o direito à pensão por morte também. Você aguarda um pouquinho, porque daqui a pouco eu volto com o professor Tiago com mais mensagens, mais respostas e esclarecimentos para você, ouvinte internauta que tem dúvidas sobre os benefícios pagos pelo INSS. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Agora eu vou acelerar mais com o professor Tiago Albuquerque, porque nós temos anotadas aqui pelo menos 110 perguntas, professor Tiago. Se vira nos 30 ou nos 60, que são 60 minutos. Dúvida da Raquel em Uruburetama. Quanto tempo leva para receber o resultado do salário maternidade ou do pedido do salário maternidade? Raquel, a lei diz que depois de 45 dias o INSS tem que dar uma resposta. Então não poderia durar mais que isso. Maria em Icó, eu trabalho de carteira assinada, mas tenho um problema no olho e só tenho 20% de visão. Posso entrar com pedido de auxílio por conta desse problema no meu olho? A depender do tipo de atividade, sim. Se esses 20% causar uma incapacidade para você trabalhar, sim, você pode pedir um auxílio por incapacidade. Rita Maria em Apuiarés, há 8 anos, dei entrada no salário maternidade, mas o pedido veio negado. Coloquei recurso por 2 vezes e depois levei para a justiça. E desde 2011 está sem nenhum retorno. O que posso fazer? Tanta demora, professor Tiago. A criança já tem quase 10 anos. Pois é, Luzenor, e a sorte aí dela é que ela entrou na justiça e interrompeu a prescrição. Mas se tivesse mais de 8 anos, nem poderia receber mais nada. É muito estranho que tenha essa demora toda aí. Pode ser que esteja num grau de recurso lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, na Turma Nacional de Uniformização, por isso esteja demorando. Mas o normal é que não dure um processo judicial tanto assim. Agora lembrar para as nossas ouvintes, mulheres, que o salário maternidade é pago a quem tem vínculo com o INSS, né, professor Tiago? Sim, Luzenor, a quem contribui ou então quem tem atividade rural ou então atividade de pesca, ou quilombola ou indígena. Não contribui, mas prova que tem essa atividade de subsistência para o grupo familiar ou em regime de economia individual. Quem prova esse vínculo com o INSS de no mínimo 10 meses para alguns tipos de seguradas, aí tem direito. O que pode estar acontecendo com ela? Por que pode estar demorando tanto o processo dela? Porque ela pode ter apresentado provas que o INSS está refutando, está dizendo que não serve para comprovar a atividade dela lá. Aí está sendo discutido se essa prova é válida ou não. Professor Tiago, ainda nessa área do salário maternidade, quem é mãe com 15 anos de idade tem direito ao benefício? A ouvinte não se identificou. Luzenor, muito importante a pergunta dela, porque o INSS não reconhece a qualidade de segurado antes dos 16 anos de idade, porque a Constituição diz que só pode trabalhar quem tem de 16 para cima, ou quem tem de 14 e 15, mas como menor aprendiz. Então, o INSS não reconhecia o direito ao salário maternidade da mãe com 15 anos, por entender que ela não podia trabalhar e não era uma segurada do INSS. Mas a gente teve uma decisão em abril de 2017, lá no Rio Grande do Sul, que determinou que o INSS, ano passado, reconhecesse também a qualidade de segurado de quem fosse menor de 16 anos. É a Ação Civil Pública 5017, 2007, 34, 2013, 40, 47, 100 do Rio Grande do Sul. Um ouvinte que também não se identificou deixou a seguinte mensagem: eu recebo LOAS, mas dei entrada na aposentadoria por idade já faz anos e eu gostaria de saber por que ainda não saiu. Porque você talvez não tenha ainda a tempo mínimo de carência, que são 15 anos de contribuição, né? Mas é estranho que o INSS não tenha dado a resposta ainda, pelo menos para indeferir, para negar, você já tinha que ter essa carta na mão aí. Agora, professor Tiago, como o nosso ouvinte aqui recebe o LOAS, isso pressupõe que já está excluído ou excluída automaticamente de receber outro benefício, acumular o benefício. Não pode acumular, Luzenor, mas ele pode ser que também tenha preenchido o requisito para aposentadoria e o INSS errou na concessão e concedeu o benefício
benefício menos vantajoso. Mas se ele provar que realmente também tinha direito à aposentadoria, isso é muito comum no caso da pessoa que vai pedir uma aposentadoria por invalidez, só que aí o INSS concede o LOAS para a pessoa com deficiência. Mas se ele provar que realmente tinha qualidade de segurado e a carência mínima de 12 meses, aí o INSS é obrigado a converter num benefício mais vantajoso, que seria a aposentadoria. Então pode ser que esse beneficiário de LOAS, ele tenha direito à aposentadoria, mas se ele comprovar esse direito, vai cessar o LOAS e vai ficar recebendo só a aposentadoria. De Aracaju, professor Tiago, chega a mensagem do Naldo. Minha esposa já pagou 15 anos ao INSS e vai fazer 59 anos de idade. E ele pergunta, quanto tempo falta para minha esposa se aposentar? Naldo, falta um pouquinho porque a idade mínima para a mulher com a reforma da Previdência passou esse ano a ser 60 anos e 6 meses. Ano que vem 61 anos, 2023 61 anos e 6 meses, 2024 62 anos. Então lá em 2024 ela vai ter que ter 62 anos de idade. Aldair José Barbosa em Aracati, terra do Júnior Alegria da nossa FM Canoa 96.7. Minha mãe é cardíaca, pré-diabética, hipertensa, sofre dores nas costas e já tem 3 anos de contribuição. O pedido de aposentadoria dela veio negado 3 vezes. Ela ainda tem direito a essa aposentadoria? Aldair, pode ser que sim, tá? Desde que ela comprove que tinha qualidade segurada e a carência mínima aí. Se for para pedir uma aposentadoria por invalidez, a carência mínima é só de 12 meses. Se for para pedir uma aposentadoria por idade, a carência mínima são de 15 anos, 180 meses de contribuição. Se já veio negado 3 vezes do INSS, é talvez o caso de dispensar e entrar com ação judicial. Talvez seja uma via mais interessante para ela. Cláudia, em Santa Quitéria, eu tenho uma irmã que está prestando serviço público por contrato e não requereu o auxílio emergencial, mas ela recebeu uma notificação da ação social solicitando a devolução do dinheiro. Foi aí que descobriu que existia uma conta na Caixa Econômica criada pelo sistema, onde estava lá o depósito de 3 meses, pelo menos R$ 1.800. A minha irmã quer fazer o estorno. Qual o procedimento legal? Professor Tiago, em primeiro lugar, parabenizar aqui a preocupação da Cláudia, da irmã dela, que recebeu dinheiro indevidamente, e com uma observação, professor, antes da sua resposta, é que a irmã da Cláudia, simplesmente a exemplo de que aconteceu com outros brasileiros, com outros cearenses, tiveram a conta digital aberta e sequer tomaram conhecimento oficialmente do dinheiro na conta, somente depois que chegou essa informação. Pois é, Luzenor, o comportamento cidadão que a Cláudia e a irmã dela estão tendo, né? Porque a gente sabe que não existe recurso para todo mundo. Então, quando você devolve o dinheiro de uma ação social, que ela está sendo destinada a uma política pública, para pessoas que têm menos condições, né? Chamada de hipossuficiente, e você está devolvendo porque você sabe que não tem direito, está cumprindo o papel dentro da lei, dentro da Constituição, um papel cidadão de realmente estornar esse valor aí, porque ele vai servir para outros milhões de brasileiros que efetivamente precisam. Lá pelo aplicativo da Caixa, você tem a chance de fazer o retorno através de uma guia de recolhimento, onde você vai pagar o valor que foi depositado na sua conta. E parabéns a você, Cláudia, e a sua irmã pela belíssima iniciativa, pelo belíssimo gesto. Laura, em Fortaleza, tenho 57 anos e contribuí com carteira assinada por 23 anos, de 1986 a 2008, depois como autônoma por mais uns 3 anos. Gostaria de saber quando me aposento e se tenho que continuar contribuindo todo mês para me aposentar. Laura, olha, a boa notícia é que a senhora já contribuiu o período mínimo de carência, que é 15 anos. Então a senhora não precisa mais contribuir se quiser só esperar a idade. Agora só vai ter direito a se aposentar quando completar os 62 anos de idade, porque a aposentadoria, a reforma da Previdência aumentou um pouquinho, 6 meses para cada ano. Então quando completar 62, vai ter direito. Agora, o nosso amigo Luzenor, que é um grande previdenciarista, ele sempre gosta de informar você, educar você em termos previdenciários, de que a Previdência ela vai lhe ajudar a lhe cobrir se houver outro contingente social. Então, como está faltando ainda 5 anos para você completar os 62, é bom que você pague pelo menos uma vez por ano como contribuinte individual, ou então 2 vezes por ano como segurado facultativo, para manter sua qualidade de segurado e ficar resguardado ali perante a Previdência. Professor Tiago, dúvida da Neide Marcos em Baturité. Se a pessoa der entrada em um benefício LOAS para um filho, perde o auxílio emergencial enquanto durar o benefício e perde o Bolsa Família? Sou ouvinte desse programa todos os dias. Neide, não pode receber o LOAS e o auxílio emergencial ao mesmo tempo.
Pergunta da Antônia Gessia em Poranga. Sou funcionária pública desde janeiro de 1993. Como telefonista, trabalhei até o encerramento da Tele Ceará, ocorrido no segundo semestre do ano 2000. Logo, então, assumi a função de auxiliar de serviços gerais pelo concurso público realizado pela Prefeitura no ano de 1998 e permaneço até hoje. Tenho direito de averbação desse período como telefonista e juntar os demais anos? Como fica a minha situação para aposentadoria? Eu trabalhava de domingo a domingo, 5 horas por dia, vou fazer 48 anos de idade em setembro e tenho 27 anos como efetiva. Dona Antônia, a senhora tem direito a averbar e olha uma dica que talvez a senhora nem estivesse esperando aqui. Além de averbar o tempo no serviço público e na iniciativa privada, a senhora ainda pode reconhecer o tempo especial de telefonista, porque até 95 ele tinha um enquadramento que gerava um tempo especial, ou seja, vai colocar um fermentozinho ali na massa do bolo do seu tempo de previdência, vai aumentar um pouco mais ainda. Que boa notícia, professor Tiago. Luzenor, pois é, por isso que é importante estar ligado aqui sempre no Alerta Geral, os caminhos da aposentadoria, para ter informação precisa sobre Previdência Social. Pergunta do José Maria Brito, no interior do Ceará. Estou no auxílio recebendo só um salário, sendo que ganho 2 salários na carteira. Tenho mais de 14 anos de contribuição e 68 anos de idade. Quero saber se já posso dar entrada com o pedido da minha aposentadoria. Ainda não, né, professor Tiago? Ainda não, Luzenor, porque ele está pertinho, mas falta completar um ano para completar os 15 anos de contribuição. Mas também tem uma boa notícia aqui que talvez o seu Zé Maria não está esperando, é que como ele está recebendo esse auxílio aí, quando ele completar um ano de percepção desse auxílio, se ele recolher mais uma contribuição, o período de auxílio doença já serve para completar os 15 anos e poder pedir aposentadoria. Francisco em Paraupeba, lá no Pará, né, professor Tiago? Lá no Pará, Luzenor. Gostaria de saber se eu posso pagar os retroativos da minha contribuição. Eu comecei a contribuir com 20 anos de idade. Posso recolher para preencher a lacuna que está faltando? Seu Francisco, se o senhor começou a recolher como contribuinte individual e parou de recolher dali para frente, depois da primeira, sim, o senhor pode recolher, que ele vai servir tanto para carência como tempo de contribuição. De Jesus, em Fortaleza. Tenho 43 anos de idade, sou secretário do lar e nunca contribuí com a Previdência Social. O que devo fazer para quando chegar a tempo ou tempo de pedir a aposentadoria? Ou nunca terei direito à aposentadoria por não ter contribuído? E ela diz ainda, algumas pessoas já me disseram que eu não preciso mais começar a pagar, porque eu vou ter direito do mesmo jeito. Olha só esse mau conselho aí dos amigos, dos vizinhos, das vizinhas da Dona de Jesus, professor Tiago. Pois é, Dona de Jesus, realmente a gente sempre recomenda que você fique vinculado ao INSS, porque ele protege desde a maternidade até o óbito, até a aposentadoria por idade, né? Só que pro seu caso aqui também, ó, terceira vez seguida que a pessoa chega pedindo um e a gente tá dando 2 ou 3, viu, Luzenor? Também tem um caso, vamos dar 3 aqui. Tem uma informação muito legal pra senhora aqui. Se a senhora é secretária do lar e trabalha pra alguém, então a obrigação de contribuir não é da senhora, mas esse empregador doméstico para o qual a senhora trabalha. Isso significa que se a senhora já trabalhou pelo menos 15 anos como secretária do lar, a senhora tem direito a reconhecer esse tempo perante a Previdência como um tempo de carência, porque a lei diz que a obrigação de recolher a sua contribuição e a contribuição do patrão é do patrão, e a senhora não pode ser punida se o patrão deixou de recolher aquela previdência lá. Então, comprovando que trabalhou pelo menos 15 anos como secretário do lar, já tem direito também a reconhecer a carência, vai apenas esperar a idade para poder se aposentar. Já estão pedindo para a gente ir para o novo intervalo, professor Tiago, mas vamos continuar insistindo aqui com a Dona de Jesus, porque você disse que tinha 2 respostas, e eu disse que tinha o terceiro ponto. Nesse caso, professor, quando ela se coloca como secretária do lar, vamos colocá-la na condição de dona da casa, que ela cuida da própria casa. Nessa situação, qual é o caminho para a aposentadoria? Aí, Luzenor, se ela for secretária do próprio lar, se ela trabalhar na residência dela, não trabalhar para terceiros, aí realmente ela tem que começar a pagar a previdência, mas a boa notícia é que a senhora está jovem ainda, tem 43 anos, se pagar o período mínimo de contribuição, que é de 15 anos, vai estar com 58 anos de idade, ainda vai ter que esperar um pouquinho mais para completar a idade para poder se aposentar. Aí eu faço confusão porque você me deixou dúvida, professor Tiago. Pelas novas regras da Previdência Social, quem entrar a contribuir a partir dessa nova emenda que foi aprovada no ano passado, promulgada e que é norma na Constituição Federal,
você tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição no caso das mulheres e pelas condições atuais 62 anos de idade. No caso dos homens, 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Se a dona de Jesus não tinha ou hoje não tem nenhum vínculo com o INSS, então ela se enquadra nessas novas regras. Ou estou completamente enganado? Luzeno, essa regra de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem é para quem quer provar que tinha direito adquirido antes da reforma da Previdência. Para quem está contribuindo agora e vai se aposentar depois da reforma da Previdência, a carência, que é o tempo mínimo de contribuição da mulher, continua sendo de 15 anos. Se ela fosse homem, é que teria o aumento. Não seria de 15, seria de 20 anos para o homem. Mas isso vai ter um impacto também no cálculo do benefício dela, tá? Vai fazer com que o benefício possa ser puxado um pouquinho para baixo. Mas o tempo mínimo continua sendo de 15 anos de contribuição para a mulher, bastando esperar também a idade mínima. Então, em resumo, para finalizar a nossa conversa com a senhora, dona de Jesus, está na hora da senhora começar a contribuir. Pode fazer esse dever de casa. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago com muito mais informação e esclarecimento para você, ouvinte internauta. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, indo na Igreja do Céu. Onde fica a Igreja do Céu, professor Tiago? Lá em Viçosa do Ceará. É de lá que chega a mensagem do Luiz Ramos, professor, direcionando a mensagem para o professor Tiago. Eu tenho uma tia que recebe a pensão por morte do marido e ela já tem 65 anos de idade. E eu quero saber se a minha tia pode pedir o benefício do amparo ao idoso. Ela não se enquadra como trabalhadora rural, nem paga direito nenhum. Quero saber a sua resposta. Então aí, professor Tiago, qual a resposta para o Luiz Ramos? Luiz, ela não pode receber a pensão e o LOAS ao mesmo tempo, o amparo ao idoso, tá? Agora, se o valor da pensão dela for uma cota menor que um salário mínimo e o LOAS for mais vantajoso, ela pode renunciar à pensão e pedir o LOAS. Pergunta bem parecida, do Naldo em Baturité. Minha mãe recebe a pensão por morte do meu pai. Ela pode se aposentar pelo BPC? Da mesma forma, Naldo não pode receber os dois ao mesmo tempo. Agora, se a pensão por morte tiver um valor mais baixo que o BPC, ela pode renunciar à pensão e pedir o BPC. E BPC não é aposentadoria, né, professor Tiago? BPC é um benefício da assistência social. O INSS que administra, mas os fundos são da assistência e não da Previdência. É um benefício de amparo ao idoso ou à pessoa com deficiência. Vamos voltar a Santa Quitéria. Antônia de Maria gostaria de saber se tem como minha irmã fazer o salário maternidade. Ela morava em Fortaleza, agora está morando no interior de Santa Quitéria. Ela tem duas crianças, uma de 6 anos e outra de 4 meses. Tem como tirar o salário maternidade, já que ela nunca contribuiu para o INSS? Dona Antônia, só se ela provar que não contribuiu, mas ela era uma segurada especial, ou seja, uma trabalhadora na agricultura, na pesca ou uma quilombola ou indígena. Se não for isso, aí ela não tem direito a pedir salário maternidade. Aldo, em Fortaleza, tenho 57 anos de idade, sou autônomo, contribuo com o INSS e quero saber, professor Tiago, se quando eu completar meus 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, posso dar entrada na aposentadoria? Aldo, a idade mínima para o homem não é de 60 anos. Essa era a idade para a mulher antes da reforma da Previdência. Para o homem, já era e continuou sendo pelo menos 65 anos de idade. Professor Tiago, angústia da dona Maria Avelino em Assaré, recebo pensão por morte. Agora recebi uma carta do INSS pedindo para eu comparecer na agência dentro de 10 dias, mas o INSS está fechado. Como faço para não ser prejudicada? Dona Maria, é estranho, porque durante esse período em que as agências estavam fechadas, o INSS estava com uma normatização dizendo que nenhum benefício podia ser suspenso, né? Então é muito estranho, mas em todo caso, dê uma ligadinha para o 135, confirme se essa carta realmente é do INSS e alegue que a norma diz que não pode ser suspensa, então não teria nem como ir à agência se ela está fechada também. E tem outra alternativa para a senhora, dona Maria Avelina. A senhora faz a foto aí dessa carta no seu WhatsApp, manda para o nosso WhatsApp 085 99273 4353 e o professor Tiago se encarrega de fazer uma análise mais aprofundada. Antônio em Guaiúba, uma pessoa com problemas na coluna tem algum direito de receber o auxílio doença, mesmo não tendo carência do INSS ou no INSS? Não, Antônio, a não ser que esse problema na coluna fosse oriunda de algum acidente do trabalho ou sem relação com o trabalho, porque no caso de acidente, o artigo 26, inciso 2 da lei 8.213, aliás, inciso 1, ele diz que fica dispensada a carência mínima de 12 meses. Ivanir, em Santa Quitéria, minha cunhada é menor de idade, teve bebê e não tirou salário maternidade, ela nunca saiu da zona rural, o sindicato falou que ela não tem prova, o que fazer? Lembra, professor Tiago, no primeiro bloco tivemos uma pergunta de uma ouvinte não identificada, questionando se quem tem menos de 15 anos de idade
pode receber o salário maternidade? Outra pergunta bem parecida que vem aqui da Ivanir, em Santa Quitéria. Verdade, Luzenor. E a gente lembra que tem uma ação civil pública que obriga o INSS a reconhecer, mesmo para quem tem menos de 16 anos. Agora, o problema da nossa ouvinte aqui são as provas, porque não tem prova em nome dela. Olha, a lei diz que as provas podem ser utilizadas do grupo familiar. Então, se ela não tem prova no nome dela, mas tiver prova em nome da mãe ou do pai dela, essas provas podem ser utilizadas para comprovar o período rural dela. Francisco Rafael Arruda, no interior do Ceará, tenho 72 anos de idade, sou aposentado e gostaria de saber se eu me casar, corro o risco de perder a pensão por morte. Dê uma recomendação para o seu Francisco ser ainda mais feliz na vida conjugal, professor Tiago. Seu Francisco, case sem medo e case bem, viu? Porque depois de quem recebeu a pensão após 24 de julho de 91, não tem esse período de contrair novas núpcias e perder a pensão por morte, não. Vai continuar recebendo do mesmo jeito. Aproveite e nos convide para a festa. Pois é, seu Francisco, o senhor não esperava receber uma resposta com tanta alegria aqui do professor Tiago, e eu também aproveito para dizer o seguinte: aproveite, seu Francisco Rafael. Mais uma pergunta, Antônio Guedes, em Tianguá. Tenho a carteira assinada e a Caixa está pagando o FGTS. Nasci em março e recebo no dia 22 de agosto. Como eu tenho poupança na Caixa, o FGTS cai direto na minha conta ou eu preciso ir à agência do INSS? Essa conta essa conta ela tem uma numeração específica, então ela não vai cair direto na sua conta poupança, não. Você vai ter que se direcionar até a agência. Professor Tiago, o ouvinte que não se identificou, quem recebe o auxílio emergencial, que vai até dezembro, pode ter complicações por receber também o BPC? Pode sim, porque eu não posso receber o auxílio emergencial e o BPC ao mesmo tempo, cumulativamente. Ou recebo um ou outro. A gente tem a exclusão do menor, menos vantajoso, e fica mantido o maior, que no caso seria o BPC. Agora, para o nosso ouvinte, o ouvinte que não se identificou, e a resposta serve também para nossos ouvintes internautas no Brasil inteiro, o auxílio emergencial ainda não vai até dezembro, termina agora em agosto e o governo federal está discutindo como prorrogar o benefício. Edilene Silva, em Umirim, gostaria de saber até quando vai o auxílio. Outra pergunta, eu tenho uma filha que é mãe solteira e ela nunca tirou o auxílio. Ela ainda tem chance de receber esse benefício? Eu já tinha respondido aqui sobre o auxílio. Creio eu que a pergunta da Edilene seja também, professor Tiago, sobre o auxílio emergencial. Perfeito. Como o Luzenor já brilhantemente aqui nos avisou, por enquanto o auxílio está mantido até agosto. O governo tem discutido de onde é que vai tirar recursos e se deve manter até dezembro ou até mais algum período lá, mas a gente só tem a certeza de agora até agosto. Se ela ainda não requereu, essa sua amiga, ela pode requerer sim, que vai ter direito a todas as parcelas. Professor Tiago, as nossas ouvintes estão gostando da nossa conversa sobre salário e maternidade, porque a cada semana tem chegado muitas mensagens das nossas ouvintes sobre a forma do pagamento desse benefício, como, por exemplo, preocupação da Dona Maria em Guaraciaba do Norte. Dei entrada no meu salário maternidade pelos advogados em 2019 e até hoje nunca recebi notícias, mas entrei no aplicativo do meu INSS e lá tinha dizendo extrato de pagamento, o que significa isso, e eu não estou recebendo nenhum direito. O que é isso, professor Tiago? O extrato de pagamento é um relatório de que se houve ou não pagamento de parcelas referente àquele benefício. Se lá estiver indicando que teve pagamento no valor e naquela competência aquele mês lá, é porque o salário maternidade foi concedido sim. João Pedro, em Ararendá. Tenho um filho de 22 anos e pago pensão alimentícia. Ele é universitário. Tenho a obrigação de pagar até o final do curso ou essa regra já acabou e a minha obrigação é somente até os 21 anos de idade? João Pedro, olha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que o fato do filho completar 18 anos de idade não impede ele continuar recebendo a pensão alimentícia, tá bom? Então ele pode receber, e não só até os 21, não só até os 22, mas enquanto ele provar que precisa daquilo ali para a subsistência dele. André Oliveira do Nascimento, em Antônio Diogo. Sabe onde é que fica Antônio Diogo, professor Tiago? Lá em Redenção, pertinho da sua cidade, né, Luzenor? A caminho do maciço do Baturité, a caminho da nossa querida Guaramiranga. Ali também fica no maciço do Baturité a Rádio FM Maior em Baturité, a nossa FM 89.5 em Aratuba. A todos vocês do maciço do Baturité, o nosso grande abraço. Pergunta do André: recebo auxílio doença desde 2008. Quero saber quando posso transformar meu auxílio em aposentadoria? André, só quando você completar a idade mínima e quando você preencher a carência mínima. Lembrando que esse período de auxílio-doença pode servir para o período de carência mínima de 15 anos também. Professor Tiago, qual é a resposta para Cláudia em Icó? Sou funcionária pública e já contribuo com o INSS há 22 anos. Hoje tenho 50 anos de idade. Gostaria de saber com quantos anos irei me aposentar com a nova reforma da Previdência Social.
Cláudio, olha, qualquer regra de transição para você aqui ia fazer com que você trabalhasse mais tempo do que esperar a idade mínima. Então, quando completar 62 anos de idade, vai ser o período mais rápido em que você já vai poder pedir aposentadoria. Zacarias, em Maracanaú, sou aposentado por invalidez, viúvo e tenho 69 anos de idade. Gostaria de saber se eu tenho direito a esse percentual de 25%, pois o meu problema é pressão alta e diabetes. Ele faz referência àquela ajuda que alguns beneficiários da Previdência Social que têm idade avançada e problema de mobilidade pode requerer, professor Tiago? Luziano, ele está fazendo referência aqui ao adicional do artigo 45 da Lei 8.213, que diz que para aquelas pessoas que são aposentadas por invalidez e têm a necessidade não eventual de terceiro, pode ser acrescentado mais 25% no valor do benefício. O caso, se você vai ter direito ou não, vai depender da perícia analisar se você tem a necessidade ou não de ser auxiliado por terceiro para ter uma movimentação, para poder se alimentar, tomar banho. Se você provar que precisa de uma pessoa para lhe ajudar para essas atividades elementares, o senhor pode ter direito sim a esse adicional. Cícera, em Quixeramobim, eu sou agricultor há 25 anos e tenho 46 anos de idade. Se eu trabalhar registrado agora, eu ainda me incluo para me aposentar como agricultor aos 55 anos de idade? Pergunta, professor Tiago, muito curiosa. Porque a gente, só para eu completar, professor Tiago, a gente recebe muitas perguntas no sentido inverso. Isso mesmo, Zenon. O pessoal às vezes está preocupado em saber se dá para reconhecer o período depois, né, que trabalhou de carteira assinada. Cícera, a senhora só pode ter direito ao benefício de aposentadoria como trabalhadora rural se a senhora voltar a trabalhar, porque a lei diz que eu tenho que estar na atividade no período anterior ao requerimento, ou então no período anterior a quando eu completei a idade mínima de 55 anos. Então, só por já ter trabalhado mais de 15 anos na atividade rural agora, não tenho direito. Se trabalhar de carteira assinada, tem que voltar para atividade rural na época de requerer o benefício. A gente faz mais um intervalo aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e daqui a pouco vamos voltar com o último bloco dessa nossa conversa com o professor Tiago sobre os benefícios previdenciários. Estamos de volta com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e na nossa companhia o professor Tiago Albuquerque. Lembrar para você, ouvinte internauta, a linha é aberta para você mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Ana Lúcia, em Lagoa Grande, Barreira. Perdi a minha visão do meu olho direito há 10 anos, tenho laudo médico e gostaria de saber se tenho direito a algum benefício do INSS. Ana Lúcia, é possível que a senhora, mostrando que tem uma dificuldade para exercer sua atividade de trabalho, na verdade uma dificuldade não, uma incapacidade, a senhora pode ter direito a um benefício por incapacidade também, porque essa visão monocular, ela também pode lhe impedir para o trabalho. Professor Tiago, Evan Carlos manda a seguinte mensagem: tenho um processo na justiça, mas ainda não recebi nada. Estou recebendo hoje o auxílio emergencial. A pergunta é: quando eu receber do INSS, vai ser descontado o valor do auxílio emergencial? Sim, Evan Carlos, porque você não pode receber o benefício da Previdência do INSS ao mesmo tempo que recebe auxílio emergencial. Então vai ser feita uma compensação para descontar esses valores. Mas, professor Tiago, eu entendi que ele não recebe nada hoje do INSS. Você está partindo aí do princípio que a justiça o garantiu de forma retroativa, então quando o Evan Carlos receber essa bolada, vai ter que devolver o correspondente ao auxílio emergencial. Isso, Luziano, eu estou partindo do pressuposto que ele vai ter direito ao retroativo, então desde quando foi negado lá atrás. Se for isso mesmo, do mesmo jeito que as pessoas que recebem seguro-desemprego no período que ainda está sendo discutido o benefício na justiça, então vai ser descontado também o valor do auxílio emergencial se for garantido o retroativo dele. Maria, em Granja, minha pergunta é sobre o auxílio. Meu benefício não tinha sido liberado, só o benefício dos meus pais. Faz uma semana que o meu auxílio foi liberado e agora diz que eu recebo pelo Bolsa Família, só que o benefício não caiu. Eu tenho direito? Se o aplicativo deferiu o benefício para a senhora, então a senhora deve cair na sua conta aí, que não é a mesma conta do Bolsa Família, não. Existe uma conta específica onde vai cair esse valor. É aquela história da conta digital, que nesse caso a nossa ouvinte precisa bater na porta da Caixa Econômica Federal? Luzenor, se ela já tiver uma conta lá, essa conta já será utilizada. Se ela não tiver, será aberta essa conta digital para poder ela receber o benefício lá. José Costa, em Icó. Eu fui candidato a vereador, mas não me elegi e não tenho carteira. Sou agricultor, minha esposa tem Bolsa Família e no cadastro dela estamos eu e a nossa filha de 1 ano e 4 meses. O auxílio dela veio no valor de R$600. O meu não veio. Tenho direito ou não? Isso porque fui candidato, se não tenho direito?
Não é para ter qualquer impedimento, né? O fato de você ter se candidatado, se você não comprovar que tem uma renda superior a 3 salários na família, se não teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.000, então não impede você receber. Você pode entrar com recurso lá no aplicativo. Em Granja, professor Tiago, Hamilton disse que é agricultor, tem 46 anos de idade, fez uma operação da vista e está em possibilidade de trabalhar por 3 ou 6 meses. E ele pergunta, será que eu tenho direito ao auxílio-doença? Hamilton, se você provar que era agricultor e que trabalhou pelo menos 12 meses antes dessa incapacidade, sim, você pode pedir um benefício de auxílio-doença ou benefício de aposentadoria por invalidez. Como é temporário, deve ser concedido o benefício de auxílio-doença. Dona Maria Nelson Itapajé vai fazer 55 anos de idade e quer saber se continua pagando até se aposentar. Dona Maria Nelson, se a senhora já tiver 15 anos de contribuição, então eu recomendo que a senhora pague pelo menos só uma vez por ano para garantir a qualidade de segurado durante o ano todo. Agora, se não tiver os 15 anos de contribuição ainda, pague até completar esse período mínimo. O Francisco em Sobral, o professor Tiago, diz que tem uma senhora que recebe a pensão pela morte do marido. Quando completou 60 anos, ela tentou pedir a aposentadoria, mas o pedido foi negado porque o INSS disse que ela já recebe a pensão. A pergunta é, mesmo sem ela ter pago o tempo de contribuição, a senhora tem ou não direito ao benefício da aposentadoria? Seu Francisco, só se ela for uma segurada especial, trabalhador rural, pescador artesanal, quilombola ou indígena, porque esse segurado especial, ele não precisa comprovar carência, que é o mínimo de mínimo de trabalho de 15 anos em contribuição, basta ele comprovar que trabalhou. Se ela não se enquadra como segurado especial, ela precisa ter contribuído para receber sim a aposentadoria. O Chagas tem 48 anos de idade, 29 anos de contribuição e já quer saber quando pode pedir a aposentadoria. Ele é de Fortaleza. Chagas, olha, para você aqui, você poderia pedir a aposentadoria daqui a 12 anos, quando completasse os 60 anos de idade, porque a sua regra de transição faz com que você tenha que pagar 100% do tempo que faltava na época da emenda. Então, se você já estava com 29 anos lá em novembro do ano passado, faltavam 6 anos para completar os 35 anos de contribuição, 100% de 6 são mais 6. Então, daqui a 12 anos, quando completar 60 anos, pode pedir a aposentadoria. Ou seja, Chagas, vai demorar um pouco, mas a notícia é muito boa, porque você não vai precisar completar os 65 anos de idade para se aposentar. A Aline está no interior do Ceará. Minha mãe deu entrada na aposentadoria em junho do ano passado e no mês de outubro a resposta é que o pedido foi negado. Então colocamos na mão de um advogado do INSS, onde ela deu entrada, mas devido à pandemia tudo parou e ele disse que não tem como mexer no processo. O que eu posso fazer por ela? E é aconselhável retirar do INSS e passar para outro advogado particular? Tem direito ou tem perigo de não sair o atrasado, caso ele consiga resolver o caso da minha mãe? Professor Tiago, dê detalhes sobre essa relação aqui, sobre essa luta da Aline. Aline, olha, eu sou partidário de que quando a gente contrata profissional, normalmente a gente deve se manter ali alinhado com ele, né? Porque você primeiramente já manteve essa confiança e essa relação. É claro que se em algum momento você acha que poderia ter um atendimento mais específico, claro que você pode mudar, até porque a relação é contratual e eventualmente você pode mudar para outra pessoa. Mas se você realmente quiser, aí a senhora pode sim buscar outro profissional e pode sim continuar dando andamento ao processo, porque o INSS hoje, ele é praticamente todo virtual, Luzenor. Então não tem por que dizer, porque a agência está fechada, não tem como mais mexer ou dar andamento ao processo, já que todos os documentos podem ser anexados ali pela internet. Mais uma dúvida do Antônio em Eusébio. Eu já estou no auxílio-doença há 25 anos. O que eu faço para o INSS conceder minha aposentadoria? Tenho 55 anos de idade e tenho como provar que não disponho mais de condições para trabalhar. Seu Antônio, realmente a aposentadoria por idade você não pode pedir, mas você pode pedir a conversão desse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. E aí, claro, levando em consideração que já está há muito tempo com a incapacidade, que já tem uma idade mais avançada, que é difícil ser realocado no mercado de trabalho, é possível comprovar o direito a essa aposentadoria por invalidez. Maria Raimunda em Abaiara, na região do Cariri. Sou agente comunitária de saúde, tenho 55 anos de idade, 29 anos e 9 meses de contribuição. Quanto tempo ainda falta para pedir a minha aposentadoria? Dona Raimunda tá bem pertinho mesmo aí, porque a senhora já estava mais ou menos aí com 29 anos, né, já em novembro do ano passado. Então faltava um ano para completar os 30, vai ter que pagar apenas 50% do pedágio de um ano, ou seja, daqui a 1 ano e meio vai poder pedir a aposentadoria. Matheus Moraes, ouvinte da nossa FM 106.5 no Crato, e ele é de Juazeiro do Norte. Diz que trabalha de vigilante e bate o ponto nos intervalos da jornada. Não recebo horas extras e feriados. Isso está certo ou não, professor Tiago? Não, não tá certo, porque a lei diz que o
período que você está recebendo ali, trabalhando de forma extraordinária, também tem que ser pago extraordinariamente. Então você pode entrar com uma medida judicial, uma reclamação trabalhista para receber esses valores aqui. Luzenor, só fazendo uma correçãozinha para a Raimunda, ela já está com 29 anos e 9 meses hoje. Então esse 1 ano e meio que eu disse para ela, já tem que descontar esses 9 meses aí. Na verdade, então daqui a uns 10 meses ela já vai poder pedir aposentadoria. Alisson Costa, em Barro Vermelho, Fortim. Minha mãe é funcionária do Estado, agente de saúde, e ela completou 60 anos de idade agora em agosto. Ela trabalha desde 1991 no Estado, mas somente em 2002 a carteira foi assinada. Como fica o restante dos anos que era descontado o valor do INSS? Ela quer saber se pode pedir a aposentadoria por tempo de serviço. Faça os cálculos aí, professor Tiago, para o Alisson. Alisson não está no momento ainda, porque ela precisaria ter pelo menos 30 anos de contribuição na época da reforma da Previdência. E como ela trabalha desde 91, ela não tinha ainda os 30 anos, tinha 28 anos aí. Mas ela pode se encaixar no regra de transição. Quanto à sua primeira pergunta, é que o período que foi descontado do INSS, aliás, em que ela trabalhou, mesmo que não tenha sido descontado ou mesmo que não tenha sido repassado, também tem que ser reconhecido sim esse período de trabalho. Porque a obrigação de recolher a contribuição não é dela, mas do empregador, no caso o Estado. Então ela não pode ser punida se o Estado deixou de fazer o repasse. Um ouvinte lá de Juazeiro do Norte, o Sr. Tiago, na região metropolitana do Cariri, diz que tem 58 anos de idade e 31 anos de contribuição com o INSS. Nessa condição, pode pedir a aposentadoria especial? Se você trabalhava numa atividade especial, então você já tinha mais de 25 anos de contribuição na época da reforma, ano passado, então já tem direito adquirido sim. Aline, em Fortaleza, minha mãe se chama Artemisa, mora em Paraipaba. Gostaria de saber quando ela, que tem 56 anos de idade e 27 anos como servidora pública, vai se aposentar. Vai demorar um pouquinho, mas o bom é que ela se encaixa na regra de transição, tá? Ela vai ter direito daqui a 50% do tempo que faltava para completar os 30 anos em novembro do ano passado. Então, como ela tinha uns 26 anos, tá faltando uns 4, aí ela vai pagar mais 2, então daqui a 5 anos e alguns meses ela vai poder pedir aposentadoria. Na realidade, ela tem 27 anos de contribuição, faltam 3 anos, né, professor Tiago? Deviam faltar 4, porque a reforma foi em novembro do ano passado. Certo. Então ela deveria ter 26 lá em novembro do ano passado. Então faltavam 4 para completar os 30, 50% de 4 dá 2, então daqui a 5 anos e meio, mais ou menos, ela completa o período já de pedágio. Patrícia em Aracati, sou viúva há 3 anos, meu marido antes de morrer estava trabalhando de carteira assinada na minha empresa pelo Simples, pois coloquei os papéis do INSS e o pedido do benefício veio negado na época. Fui à justiça e ganhei. Na época o juiz me concedeu o benefício por 3 anos, pois ele alegou que eu era muito nova, tinha 25 anos de idade. Estou grávida e continuo pagando o Simples. Agora eu tenho o direito de receber o auxílio maternidade, pois faz 5 anos que eu efetuo o pagamento do Simples. Posso ficar recebendo a pensão e dar entrada no auxílio maternidade? Pode sim, Patrícia. Você pode receber esse auxílio, esse salário maternidade, já que você tinha qualidade segurada e contribuiu pelo período mínimo de 10 meses aí para ter direito a essa carência. Então pode receber o benefício. Damiana em Granja, quero saber se quem tira o BPC pode receber o auxílio emergencial. Damiana, não pode. A lei 13982 diz que você não pode receber o auxílio emergencial e benefício da Previdência ou BPC. Pergunta da Eliane em Caridade, pago o meu INSS pelo Simples, só faltam 3 anos para eu fazer os 15 anos. Quando eu me aposentar, eu tenho direito ao 13º salário? Sim, Eliane, a lei chama isso de abono anual, que se equipara a um 13º salário. Quem está aposentado recebe também todo ano. E vamos encerrar aqui com a pergunta da ouvinte Piedade em Coreaú. Eu tenho um bebê de 1 ano e gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade, pois meu esposo trabalha de carteira assinada, porém eu não tenho renda alguma, mas muitas pessoas falam que eu não tenho direito, não somos casados no civil, ou nós somos casados no civil, e o que preciso para dar entrada caso eu tenha direito a esse benefício, professor Tiago? Piedade, para ter direito ao benefício, a senhora teria que ser contribuinte do INSS, ou então provar que tinha um trabalho como segurado especial, agricultor ou pescador, quilombola ou indígena. Se não se encaixar nesse caso aí, infelizmente, pelo fato do seu marido trabalhar, a senhora não tem direito ao salário maternidade. Professor Tiago, é com esse advérbio que você usa, infelizmente, eu vou também recorrer a essa mesma expressão para dizer: infelizmente o tempo acabou. Já recebi o recado aqui da nossa produção.
Nós ficamos com outras 40 perguntas aqui sem resposta. Vamos tentar contemplar você, ouvinte internauta, com muitos esclarecimentos, mas terminamos por aqui a edição de hoje do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Quero agradecer de coração ao nosso colaborador, sempre disponível para vir aqui aos estúdios do Jornal Alerta Geral e atender a você, ouvinte internauta, com a informação mais franca, segura e honesta que você precisa ouvir, que você precisa receber. A você, professor Tiago, nosso muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado e um grande abraço a todos os nossos internautas e ouvintes. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço, até o nosso próximo encontro.